Pegue aí a sua Bíblia, tem uma? Se não tiver, você acompanha aqui, ó, no telão. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Nós estamos numa série de mensagens desde janeiro, estudando sobre as palavras de Jesus. Nós temos ainda muitas coisas para falar sobre as palavras que Jesus disse, que está anotada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vamos estudar bastante sobre tudo que o nosso Senhor falou. Então hoje nós vamos tratar a nossa terceira mensagem sobre o tema chamados ou escolhidos, quem sou? Parte 3. Mateus 22, não vou ler o texto todo, é a parábola das bodas. Você sabe que bodas é um casamento. Um rei que iria casar o seu filho, chamou os convidados. Isso estou dizendo que está aqui no versículo 1 em diante, até o 14. Convidou, fez os convites, diz que uns estavam ocupados, outros estavam trabalhando, outros estavam fazendo suas coisas e não vieram no casamento. Diz que esse rei mandou convidar todas as pessoas que os seus serventes encontrassem pelo meio da rua, e ele convidou. O versículo de número 10, 22, 10: e saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, tanto os maus quanto os bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Convidado, né? É o tal do chamado, né? Versículo 11: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, os convidados, né? Notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Hoje nós vamos falar sobre os escolhidos. Para saber se alguém faz parte dos escolhidos, a Bíblia não aponta para um sentimento místico. Ou seja, você quer saber, perguntando aqui, nós queremos saber se nós somos chamados, só chamados, ou somos chamados e escolhidos. Tem dois grupos de pessoas. Tem aqueles que são só chamados. Nós falamos no domingo, Judas foi chamado, Saul foi chamado, o jovem rico foi chamado, mas não foram escolhidos para a salvação. Então, a Bíblia não aponta para um sentimento místico, mas para evidências práticas e frutos visíveis. Um chamado, alguém que é chamado e é escolhido, eles têm que ter evidências práticas e frutos visíveis. Você pode dizer que você é chamado, escolhido. Cadê o fruto visível e cadê as evidências práticas? Quem mentia? Quem roubava? Quem adulterava? Então
evidências práticas, segundo o pensamento do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, do irmão João. Existem marcas que confirmam a eleição na vida de uma pessoa. Existe uma marca. Nós vamos estudar essa marca, você vai saber se você é apenas um chamado. Pastor, por exemplo, eu sou chamado para quê? Tá vendo? Você está aqui, você gosta de ofertar, você vai dar oferta, e no final você vai para o inferno, se você não for um escolhido. Entendeu? Então não é só você estar aqui, participar das coisas, é você ser chamado para participar, mas ser do grupo dos escolhidos, ou seja, dos salvos. Porque Deus usa quem Ele quiser. Deus usou faraós, Deus usou reis, Deus usou quem Ele quis. Deus colocou o povo dele escravizado durante mais de 400 anos pelos reis, usou pessoas para preservar a nação, mesmo eles estando em prisões, sendo escravos, mas a nação de Israel, ela sobreviveu, entendeu? Então Deus usa quem Ele quiser. Então vamos lá, aqui estão os principais sinais bíblicos para identificar essa condição. Qual condição? De escolhido, de eleito ou de predestinado. Não adianta você só ser chamado. Pastor, Deus me chamou para tocar bateria, mas eu não tenho caráter. Não estou falando para o irmão, estou dando um exemplo, né? Deus me chamou para tocar bateria, mas eu não tenho caráter. Se alguém me dá um dinheiro a mais, eu escondo. Se eu podia cobrar o preço justo, eu sempre cobro mais. Então você só é chamado para tocar bateria. Naquele grande dia, você é daquele que o rei vai olhar lá no versículo 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, entendeu? A pessoa estava na mesa, mas não estava com vestes nupcial. Você sabe que veste aqui não é roupa, ele não está tratando de roupa, ele está tratando de conduta, ele está tratando de evidências práticas, ele está tratando de frutos visíveis. Então vamos examinar a Bíblia aqui, que tem muita coisa boa. Vamos ver o que a gente pode ouvir hoje. Número 1, a resposta de fé e arrependimento. Essa é a primeira evidência prática, é a resposta de fé e arrependimento. As igrejas estão cheias, irmão. Tem lugares que não tem mais lugar, faz 300 cultos por domingo, gente do lado de fora, aluga espaços. Aí você acha que aquela turma toda ali é chamado e é escolhido ao mesmo tempo? Tem muita gente que vai despejar de rios de dinheiros dentro das igrejas e no final da vida delas, elas vão para o inferno. Mas por quê? Porque tem que haver evidências práticas que eu sou salvo. Tem que haver evidências práticas que eu sou um eleito para a salvação, que eu sou um predestinado para viver a vida eterna. Tem que ter evidências. Pastor, então o senhor está dizendo que agora que somos de Jesus, não podemos mais errar? Não estou dizendo nada disso. Porque não há um justo sequer, não há ninguém. Então vamos ver aqui. A resposta de fé e arrependimento. Como é que vive alguém que é chamado e é escolhido para a salvação? Então é fé e arrependimento. Pastor, o senhor erra? Claro. E o que acontece quando o senhor erra? Eu me arrependo. O que acontece quando você erra? Você se arrepende. Há um sentimento que ninguém precisa puxar as suas orelhas. Esse sentimento nasce dentro de nós, é uma cobrança do Espírito, mostrando o quanto você fez errado. Acontece isso com você? É um bom sinal.
O primeiro sinal de que o chamado se tornou eleição é mudança de direção. Você já mudou a tua direção ou você continua com as mesmas amizades, com os mesmos ambientes? Já imaginou, irmão, quando Jesus começou a fazer uma mudança na minha vida? Eu era um drogado, um alcoólatra, um prostituto, um bandido, um ladrão, um pervertido. Eu tive que abandonar o meu local de trabalho. Vendi a minha sociedade para o meu amigo lá, e ele ficou lá nos quintos dos infernos, lá naquele lugar maldito lá, para mim era um lugar maldito, para ele não era, mas para mim era. Então, eu mudei o ambiente. Então, o primeiro sinal de uma vida de fé e de arrependimento, que marca a escolha de Deus para a salvação, é mudança de direção. Como é que está? Eu não me meto na sua vida, você que sabe. Os escolhidos não apenas ouvem sobre Jesus, mas sentem uma profunda necessidade de se arrepender e confiar nele. Hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nessa palavra, confiar em Deus. Confie em Deus. O Espírito ficou falando, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Então, os escolhidos não apenas ouvem sobre Jesus, todo mundo ouve, os chamados, todo mundo ouve, mas os escolhidos não apenas ouvem sobre Jesus, mas sentem uma profunda necessidade de se arrepender e confiar. Quem roubava não roube mais. Teu dinheiro não pode vir por falcatrua, por enganar alguém como era antigamente. Não pode. Eu me recordo, quando a gente trabalhava na feira, fazia aquelas bolsas de papel, um saquinho amarelo, não sei quem lembra, muitos anos atrás, aquelas sacolinhas amarelas, que as pessoas colocavam, ia na feira, colocava os seus produtos, e a gente ia pesar, aí pegava o saquinho, e já tinha uns saquinhos preparados com a fruta podre. Aí a pessoa escolhia a fruta, a gente fazia o quê? Pegava o saquinho que ela escolheu, colocava perto daquele que estava podre, largava o bonzinho ali, pegava o podre, embrulhava e dava para a pessoa. Aí a pessoa, quando chegava em casa, olhava, meu Deus, eu escolhi tudo podre. Ela assumia a culpa, achava que era ela que estava doida. Então, como que eu vou poder continuar fazendo uma coisa dessa? A pessoa dava suposição, não me lembro quanto dinheiro, como era dinheiro, o valor, hoje, R$50. Ela fazia uma compra de R$15. Aí ela dava R$50 para pagar. Comprava, quanto é? R$15. Quando ela dava os 50, eu pegava os 50, já colocava nesse bolso, na outra mão já estava com uma nota de 10. Aí eu montava para as frutas assim, isso aqui, ela olhava, aí quando ela olhava, é 15, senhora, não é 10. Aí ela, desculpa, senhor, pegava 5 e tal, e os 50 já tinha sido embora. Você imagine se eu continuasse a fazer isso, irmão. Então, a salvação é uma mudança de direção. Você está com medo do seu pastor? Eu sou nova criatura, tá? Pode deixar a tua carteira na minha mão que eu te devolvo, com tudo dentro. Então, o primeiro sinal de quem é chamado se tornou eleição, é a mudança de direção, e os escolhidos não apenas ouvem sobre Jesus, mas sentem uma profunda necessidade de arrependimento, de se arrepender. Vejam evidências práticas e frutos visíveis. Eu vou pedir permissão ao Espírito Santo e vou usar uma passagem do apóstolo Paulo, para você ver o que é evidências práticas e frutos visíveis na vida de alguém, que não é apenas chamado, é um chamado, mas é um escolhido para a salvação. Vamos ver
as evidências e frutos visíveis. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 1. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 1, versos 3 ao versos 10, para você ver que não é apenas ouvir, não é apenas só ouvir, se alegrar, bater palmas, dizer amém, sabe? Uma vida mudada, uma vida reconhecida como um eleito de Deus, escolhido de Deus, é mais do que só ouvir, se arrepiar, de ter sensações, sabe, carnais, e depois voltar tudo a estaca zero. Então não é só isso. Vamos ver nesse texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 3. Recordando-nos diante de nosso... Depois, eu vou ler junto com vocês aqui. Recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Olha, evidência de alguém que é escolhido, não só chamado. Operosidade da vossa fé. Então, essa pessoa, a fé, ela é viva na vida dessa pessoa. Ela acredita em cura, ela acredita em milagre, ela acredita na provisão de Deus, ela acredita no socorro de Deus, ela acredita que os anjos estão presentes, mesmo que tudo pareça perdido, ela acredita. Paulo está falando, a operosidade da fé. Então a fé tem que ser o número 1 da nossa vida, ela tem que estar na frente de qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, o não do homem, o não do juiz, o não do advogado, o não da mulher, o não do marido e o sim de Deus. Então, do nosso Pai e da operosidade da vossa fé. Diga, a fé tem que operar, tem que haver uma operação através da fé. Agora vamos lá. Da abnegação do vosso amor e da firmeza. Então, podem te fazer o mal que fizer, você nunca vai deixar de amar. Esse é um sinal evidente da escolha para a salvação. São sinais, estou te mostrando sinais. E da firmeza da vossa esperança. Então, aqui ninguém tem dúvida, se Jesus voltar eu vou para o inferno, se Jesus voltar eu vou ficar, se Jesus voltar eu vou para o caldeirão. Cadê? Olha lá. Amor e da firmeza da vossa esperança. Nós temos uma esperança. Então, a evidência de alguém que é escolhido, sabe, ela é firme, é uma esperança firme. Eu não vejo, mas eu creio, eu estou esperando em Deus. Estou esperando em Deus. Estou aguardando em Deus. Eu tenho esperança. Vossa esperança em nosso... a esperança está em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos esperança em santo, nós não temos esperança em governo, nós não temos esperança em presidente, em senado. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Essa é a evidência prática e frutos visíveis. Passem. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus. Quando alguém vive assim, porque ele reconhece o quê? A vossa eleição. Ele sabe que ele é um eleito. Então eu reconheço que eu sou um eleito. Então como é que age um eleito? Operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, recomendando, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Recomendando, reconhecendo, irmão amado de Deus, a vossa eleição. Então, alguém que é escolhido reconhece que é eleito para a salvação. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Paulo está falando, essa mensagem não é uma mensagem oca. Não é uma música do Roberto Carlos, do Cid Magal, não, é uma palavra poderosa que tem poder para mudar a nossa vida. Ela é medicina,
ela é remédio, ela é cura, ela é calmante, ela é energizante, ela é saúde. Paulo está dizendo isso, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Então o santo, o salvo, ele sabe que isso não é um blá 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 desculpe a expressão, do falcatrua lá do Macedinho. Não, que ele diz que o evangelho é o blá blá blá, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha a postura, as evidências de um salvo, então o Espírito Santo atua em plena convicção. Deus me guarda e o maligno não me toca. Não, pastor, o diabo vai tocar em mim, o diabo vai me pegar, fizeram uma cumba. Faça bastante. Eu peço que faça. Meu nome é Pedro Inácio Rodrigues. Põe lá. Faça bastante. Joga pauzinho para cima, joga sangue de boi, joga o capeta para onde você quiser. Eu reconheço que o Espírito Santo habita, eu estou convencido que eu sou guardado por Deus e pronto. Você tem que convencer-se disso, irmão. Essa é a evidência de um eleito e um escolhido de Deus. Vai. 6. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, olha isto, as evidências práticas e frutos visíveis de quem é eleito e escolhido. Com efeito, vos tornastes, não era, eles se tornaram, por causa da palavra. Eles ouviram o evangelho, que não é só palavra e poder, e aconteceu um milagre. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, vê a tribulação, não direto, mas a alegria do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo é aquela paz que Jesus falou, eu deixo-vos a paz no mundo e aflição, mas eu vos dou a minha paz, é a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes, olha isto, a evidência de alguém que não é só chamado, é chamado e escolhido, de sorte que vos tornastes modelo para todos os... Não quero humilhar ninguém, não quero colocar ninguém para baixo, eu quero que você se examine. A Bíblia manda cada um se examinar. Essa igreja aqui, ela ouviu o evangelho, ela não era só chamada, ela era um chamado e escolhido para a salvação. Deus só atua nessa transformação da pessoa virar modelo para quem? Para os crentes. Você sabe o que é isso? Irmãos, mais do que nunca, o Brasil precisa de modelo de cristão. Não, o cristianismo, eu estava conversando com minha esposa, minha companheira, minha amiga, estávamos entrando num seguinte termo: cadê os ímpios se convertendo, irmão? Sabe o que você vê hoje? Um sai da Batista, vai para a Presbiteriana, da Presbiteriana, outro sai e vai para a Casa da Bênção, da Casa da Bênção vai para a Universal, da Universal. Então, as mesmas pessoas. Será por quê? Será que está faltando? Será que está faltando o quê? Modelo. A pessoa liga as redes sociais e você vê um monte de biruta sacudindo, caindo. Você liga as redes sociais, você vê uma velha com cara de bruxa profetizando, dizendo que ela é Deus. Eu sou Deus e digo. Deus o quê? Você é um trapo, você não é nada, velha. Você é uma velha feia, gorda, que não serve para nada. Vai virar pó, mentindo. Esse é o modelo que você vê aí. Cultos de adivinhação.
cara que adivinha já casou 30 vezes, já foi pego dentro de motel com irmãzinhas da própria igreja. Cadê os ímpios se convertem? Cadê a palavra que toca, que muda? Ah, pastor, então eu sou culpado. Eu não ministro para vocês. Vocês, quando saem daqui, vocês têm que ser modelo. Você entende? O que é evidências práticas é mais do que eu dizer, eu sou predestinado. Um irmão falou comigo assim, quando a pessoa está desviando, né, ele usa sempre esse chavão, ficar dentro da igreja, dentro da congregação, para que não, se eu dormir numa garagem, eu não viro carro. Aí eu falei, beleza, você não vira carro, mas um membro fora do corpo morre. Entende, pessoal? Então a pessoa já está desviada, então ela usa esse chavão. Não vou ficar mais. Eu falei, você já está longe, já tem 2 anos que você está longe daqui. Entendeu? Então a Bíblia diz que esses irmãos de Tessalônica, eles se tornaram, ele falou assim, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes. Ou seja, as pessoas viam nessa turma aí evidências práticas de gente transformada. Ele via nessa turma aí frutos visíveis. Não adianta aqui, irmão, ficar fazendo cara de piedade, cara de bom moço. A gente pode ensinar o que a gente quiser aqui. Lá fora, a gente entra aqui para nos prepararmos para fora. Você não vem aqui para ficar aqui, você vem aqui para se preparar para o mundo. O mundo está de olho em você, e a Bíblia diz que nós temos que ser modelo para os cristãos. Não tenha medo de falar da graça para o teu irmão da presbiteriana, da batista, da assembleia. Fala. Mostre que existe uma mensagem de paz, transformadora, que não transforma por fora, com roupagem, mas transforma por dentro. Essa igreja aqui, ela foi mudada, se tornou modelo, porque a palavra entrou nela, porque o evangelho é poderoso. Diz que o evangelho é poder. Olha lá. Tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha isto, irmão. A igreja que foi educada pelo irmão Paulo se tornou o modelo. Então, o que a gente vê? A gente vê pessoas sem as vestes sagradas, ou sem veste nupcial. Está dentro, parece, mas o rei, aqui dentro nós podemos fazer o que quiser, por enquanto, pode fazer o que quiser, mas vai chegar no dia desse banquete aqui, não vai estar lá. Então, eu quero preparar uma igreja para toda ela se encontrar com o Senhor. Que glória a Deus, eu sabia que tu era eleito. Maravilha, irmão, glória a Deus, dá um abraço aqui. A gente vai se conhecer lá em cima, irmão. No inferno ninguém vai se conhecer, a gente não vai lembrar de quem foi para o inferno, mas a gente vai bem ver quem está lá com a gente no paraíso, porque o homem que o rico, quando ele olhou, ele viu o Lázaro, e viu Abraão, e viu Isaac, e viu Jacó, estavam lá, ele reconheceu, mas quem estava no paraíso não viu nada lá, só Abraão que falou com esse homem, a parábola que nós estudamos, né? De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque, olha isto, porque de vós, o que aconteceu? Repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, então não era uma igreja, vou passar óleo em você, vem aqui que eu vou passar óleo em todo mundo, não era igreja de passar óleo, é igreja de palavra, repercutiu a palavra que é o poder, não é a mão, irmã, não é a mão do pastor que é o poder, é a palavra que é o poder. Eu quero pastor, põe a mão em mim, pastor põe a mão na mulher dele, irmão, deixa quieto, o poder está na palavra, diz, na palavra, vocês são igreja de adultos, eu recebo o meu milagre,
Em nome de Jesus. Olha lá. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Porque de vocês repercutiu a campanha dos 318. A campanha não sei de quê. Não repercutiu campanha. Repercutiu o quê? A palavra do Senhor. Eles evangelizavam, usavam a palavra do Senhor. Diga glória a Deus, igreja. Passa, irmão, vamos terminar. Tem que ir embora. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Sabe o que se chama isso? Evidências práticas. Chama-se frutos visíveis. Caramba! Mas você não carrega nenhuma biblona debaixo do braço, você não anda de gravata, de terno para lá e para cá. Mas tu me gera, eu vejo em você confiança. Você não é de duas palavras, você não é de ficar em muro, fofocando. Nunca vi fofoca na sua vida. Caramba, é uma mulher de Deus. Essa pessoa, as pessoas dão crédito. Por isso que o ímpio não se converte mais. Porque a maioria dos cristãos não são modelo. Modelo, você vê, o modelo põe uma roupa, todo mundo compra aquela roupa. Modelo não tem barriga, todo mundo fica lá enfiando injeções lá na barriga para tirar a barriga. Então, olha como tem influência o modelo. Imagine um modelo mostrando Jesus Cristo. Aí Jesus volta, irmão. Se cada um que está aqui sai daqui e falar, vai repercutir a palavra através da minha vida onde eu estiver. Eu não vou ter vergonha do evangelho. Eu não vou me envergonhar. Eu vou falar que eu sou da palavra. Quando que vai ter uma campanha na sua igreja? Nunca. Quando que vai ter uma corrente na sua igreja? Nunca. Quando que vai ter a palavra? Todos os dias. Todos os dias. Mas também por toda parte se divulgou a vossa fé. A vossa fé não é a vossa fé num lenço, não é a vossa fé num pedaço de pão, numa garrafa de água que o pastor levou para o meio do mato, fez uma saravá lá na garrafa e trouxe para dentro da igreja. Um bocado de pão, meu pastor, meu Deus do céu, eu gosto tanto dele, com um monte de pão, saco de pão, tinha que levar para a pescaria aquele pão, um monte de pão, sabe, orando pelo pão. Isso era numa segunda, ia dar o pão na quinta-feira, o pão ia ficar duro. Então você vê, vai repercutir o quê? Que mensagem é essa que vai gerar o quê? Vai transformar o quê? Beba água, beba um enxofre, unge aqui, unge o dedão, unção do dedão, para quê? Mas no Antigo Testamento, eu não estou no Antigo, eu estou no Novo Testamento. Jesus deu um Novo Testamento, que foi no sangue dele, irmão. Eu não quero saber do Antigo, o Antigo foi para Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Eu estou aqui te pregando o amor e a verdade. Aleluias! Você pode dizer amém? Também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, olha isso, Paulo chega a dizer isto. Um pastor, quando chega a dizer isso para o rebanho, olha isso, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar. Que igreja é essa? Que o pastor não sabe o que vai pregar para essa igreja, que essa igreja está vivendo tudo. Que igreja maravilhosa é essa? É a igreja que depende de Jesus, da palavra de Jesus. Eu quero que essa igreja seja essa aqui, que dependa de Jesus, dependa da palavra aqui, ó, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A vida tem pessoa que parece que nunca preguei para ela, irmão, repete toda bobagem, mesma coisa, parece que nunca ouviu o evangelho, está fazendo a mesma coisa. Olha essa, era gente como a gente, irmão. Não era gente especial, não comia néctar, não tinha anjinho batendo asa, servindo. Era gente que tinha problema, que tinha dificuldade, que tinha família, tinha filho, que tinha filha, tinha marido ruim, mulher ruim, e sogra que se metia. Era gente como nós,
vizinho perturbado, gente perseguindo, era gente. Mas só que o poder do Evangelho, quando entra na pessoa, essas coisas não significam nada. As coisas não significam nada. Aí, ó, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Passa, irmão. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Ele está falando, estão agradecendo. Quando Paulo chegou e pregou, eles começaram a viver, começaram a ser modelo. As evidências práticas, não as evidências escondidas. Sei o quê? Não fala, fala que sou crente. Não precisa você falar que é crente ou que é cristão, se é Bíblia. As pessoas vão notar quando você fala, quando você age, quando você se comunica, como você negocia, como você compra, como você trata a tua mãe, teu marido, tua esposa. As pessoas vão notar como você trata elas. Elas vão saber que a educação que você está tendo não é daqui da terra, é uma educação do céu, que não tem nada a ver com as coisas dessa terra, tem a ver com o reino celestial, ao qual você faz parte, que tem um justo juiz, que é rei dos reis, que é senhor dos senhores. Tem alguém entendendo aqui? Eu tenho que parar. Repercussão teve no vosso ingresso, no vosso meio, vão até o 10. Olha lá, o que eles deixaram? Deixando os ídolos, e vos convertestes a Deus. Então, uma igreja genuína, ela não vai atrás de banda de música, de cantorezinho, de apóstolozinho. É o apóstolo que faz cura, ele cospe, sai um monte de milagre no cuspe do apóstolo, sai um monte de bactéria, deixa ele ser bobo. O milagre está em Jesus, o único que pode curar e curou foi Ele, toda a glória dele. Não tem poder em mão de apóstolo, de reverendo, de ministro, tem nada. Onde você estiver, você está pela rádio aí, está esperando aí o missionário chegar, não precisa esperar o missionário chegar não, o Rei dos Reis chegou na sua vida e operar agora milagre em sua vida, amém? Deixando os ídolos vos convertestes, olha aí, mudança, evidências práticas, larga os ídolos. Tem gente que tinha estátua de ídolos e ainda tem, porque acha bonitinho. Tão bonitinho, estou com a pena de quebrar, tão bonito, esse texto da minha avó, Catarina, sabe, o diabo ataca as casas, aonde ele encontra objetos que foi dado para ele vai lá em busca. O ídolo é um atrativo para o diabo, por isso que a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Deixar quem? Uma igreja original, ela não tem ídolo, ela não tem ídolo no futebol. Os caras estavam ameaçando o jogador, um grupo de torcedor ameaçando o jogador. Não sei quem viu isso na rede social, ameaçando o jogador. O cara querendo bater no jogador. Então as pessoas têm ídolos, têm idolatria com pessoas. E vos converteis ao Deus para servirdes a Deus vivo e verdadeiro. Acabou? Para guardar dos céus o seu Filho, acabou, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmãos queridos, deixo esta meditação para você. Evidências, quinta-feira a gente volta, a gente está aqui com um caminhão bom aqui. Evidências práticas e frutos visíveis. Assim seja, assim disse o Senhor, assim falou o Espírito Santo.